Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Sheila na área e continuamos online. Meu povo, hoje a gente vai fazer aqui uma breve reflexão, tá? Sobre a ideia de moral e ética. A gente vai falar um pouquinho sobre esses dois temas. Sempre lembrando que agora a gente está focando mais a ideia de temas, né? A gente falou um pouco da história, mas agora está focando um pouco mais de temas. A última aula foi sobre valores, né? Inclusive eu espero que vocês tenham gostado. E agora, dentro da ideia de valores também, a gente vai falar um pouquinho sobre moral e ética. Hoje, mais uma vez, vocês estão vendo, tem um slidezinho só para ajudar, né? Então você copia aí o que tem no slide, né? Você dá uma pausa aí, copia aí no seu caderno. Lembrando da regrinha, né? Assiste o vídeo, copia no caderno, lê no livro, como esse caso não tem livro, dá uma pesquisada na internet, tá? E faz as atividades quando forem passadas em história, as atividades do livro e as atividades passadas, e aqui em filosofia, alguma atividade que venha a ser passada também, tá bom? Então se organiza direitinho, arruma um local legal, né? Vai para um cantinho que você possa fazer seus estudos direitinho. E hoje a gente vai ver um pouquinho sobre moral e ética, beleza? Então, roda a vinheta! Meu povo, como vocês estão vendo, né? Hoje a gente tem um slidezinho, então hoje a gente tem a produção para ajudar, né? E vamos ver aí se a produção está atenta. A produção, passa aí, por favor. Muito bem. Meu povo, vamos falar um pouquinho de moral, de ética e de moral, e vamos começar pelo significado das palavras. E aí você dá uma pausa, né? Anota aí um pouco do significado e depois dá o play de novo para a gente voltar para cá. Bom, a palavra ética é uma palavra de origem grega, que vem de ethos, né? Meu grego, meu chinês, meu inglês, sempre muito bom. Que significa modo de ser, ou mesmo caráter, tá? A ideia de ética, né? Como uma reflexão sobre as coisas relacionadas ao cotidiano mesmo, inclusive regras, tabus e coisas do tipo que a gente vai ver mais na frente, surge lá na Grécia, e aí o termo acaba tendo uma origem mais relacionada ao grego. Já a palavra moral é de origem latina, né? Que vem do moralis, que significa relativo aos costumes, né? A gente vai entender melhor isso aqui no decorrer. Vamos lá, produção? Bom, como está dizendo, né, no contexto filosófico, ética e moral, elas têm um significado, digamos assim, relativamente diferente. Agora elas são muito assim, elas são muito juntas, né? Elas se completam muitas vezes, até tem um pouco de discordância às vezes, mas às vezes elas se completam também. E aí alguns colocam o seguinte, assim, a gente vai ver no quadro mais à frente a possível diferença de uma para outra, mas a galera normalmente coloca assim, ética como sendo uma reflexão, né, acerca do, eu não sei se eu coloquei aqui, né, mas aí uma reflexão acerca da questão da própria moral, e a moral já sendo mais a conduta prática mesmo, tá? A gente vai falar um pouquinho também da história da moral, mas de maneira geral aqui a gente tem, quando os dois são tratados juntos, digamos assim, como sinônimos, né, então são vistos como sinônimos, eles se relacionam a regras e princípios que regulam o comportamento em sociedade, beleza? E é da competência do tema, né? O tema estuda coisas como bem e mal, justo e injusto, liberdade, responsabilidade, virtude e a própria ideia de valor que a gente já tratou na outra aula. E eu gosto muito dessa parte aqui, ó, regras e princípios que regulam o comportamento da sociedade. Vê bem, quando se propõe a ideia de moral, né, a galera acredita que a origem da moral se dá também relacionada, moral, tá? Ela é relacionada à origem da própria vida em sociedade entre os seres humanos, digamos assim, tá? Os seres humanos, eles, para conviverem em sociedade, eles precisam estabelecer
como será esse acordo de convivência, se assim possa se dizer. E dentro desse acordo você vai conseguir entender, né? Você vai conseguir ver formas de expressar isso aqui. O que seria bom, o que seria ruim, o que seria obrigação, o que não seria, então a ideia de responsabilidade, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que importa, o que não importa. Tudo isso ali vai sendo fundamental para a vivência em sociedade. E aí você já percebe que cada sociedade vai criar o seu conjunto de valores e de moral, né? Inclusive a palavra moral, quando fala em moral, você pensa logo em alguém impondo regras, né? Aquela pessoa tem moral, ele chega e já fala e tal, beleza. Tudo bem que uma pessoa pode estar ali impondo, propondo ou impondo regras, faz parte da sociedade, você concordando ou não. Eu, por exemplo, né, gosto de refletir bastante sobre as regras colocadas para ver ali qual o objetivo. Normalmente, inclusive, a galera fala, não sou do ramo do direito, né, mas eu sempre entendi que a ideia de ter regras é para preservar a vida, preservar a vivência em sociedade, não o contrário. Mas tem pessoas ou grupo de pessoas que se valem dessas regras para querer aí subjugar outros. Mas aí é uma outra reflexão. Mas de maneira geral, a ideia de discutir as regras de vivência, né, ela é bem importante, né, porque você vai perceber que, por exemplo, tem sociedades que passam as gerações e algumas regras elas vão se alterando, outras não, e algumas acabam virando o que a gente chama de tabu, né? O que era visto como certo, ou como bom, como ruim e tal, elas podem ter percepções diferentes, outras se mantêm, enfim. Já a ideia de ética é justamente a reflexão sobre isso, né? Inclusive alguns propõem, como foi colocada a ideia do próprio caráter, né? Digamos assim, uma está relacionada à coisa mais prática e a outra está ligada mais à questão reflexiva da coisa. Mas vamos continuar. Produção? Bom, e aí tem um quadrozinho que eu falei para vocês, né? Esse quadro não é absoluto, é só uma proposta de ideia, mas de maneira geral você vê normalmente a ética ligada à ideia de princípio mesmo, de reflexão sobre o tema, né? Sempre há as ideias que a gente falou de bem e de mal, independente do que seja considerado bom, ruim, mal ou bom, justo ou injusto e tal, independente, sempre vai existir esses conceitos, então ela é permanente. Todos têm essa ideia, né, dessas regras, então ela chega a ser universal. Ela é regra, é considerada regra, e normalmente ela está ali no campo teórico. Já a ideia de moral tem a ver com a ideia de conduta. Como eu disse para vocês, ela é mais temporal, ela pode mudar de acordo com o tempo, por exemplo. Ela é cultural, ela pode variar de cultura para cultura. E ela é a conduta da regra, né? A sua postura diante da regra. E como eu disse para vocês, ela é mais prática. Enquanto uma é mais reflexiva, a outra é mais prática, mas vejam que ambos se completam, né? Muitas vezes se dissociam, porque a reflexão de uma pode gerar a crítica da outra, mas muitas vezes elas se completam porque a reflexão de uma vai gerar ou a consolidação de um conjunto de regras ou uma nova regra, né, para se estabelecer. Mas veja aqui, para fechar essa ideia, né, principalmente para um oitavo e nono, a gente não vai trazer uma reflexão da estrutura histórica mais aprofundada, de filosofia mais aprofundada, mas só para você entender, para fechar essa ideia, o que eu queria dizer é exatamente isso, né? Essa ideia de bom, de mal, de certo, de errado, de justo, de injusto, de liberdade, de responsabilidade, são coisas que fazem parte do nosso dia a dia, mostrando inclusive, né, como a filosofia faz parte do dia a dia, né? A gente tinha falado lá na primeira aula que muita gente pensa que a filosofia é algo distante, que não serve para nada, e de repente você percebe que a filosofia é algo próximo e que é usada no dia a dia, né? E essas reflexões acerca desses temas, eles regem a sociedade em que a gente vive. E aí, só para você ter ideia, né, é tão importante que quando a gente observa um outro tema, né, que a gente também vai trabalhar, que é cultura, você vai perceber que esse conjunto de regras também, esse conjunto de conceitos também estão entrelaçados, e aí o cotidiano parece, né, que está também inserido, na verdade não parece, está inserido também nesse conjunto de ideias. E aí a gente vai tentar trazer alguns casos mesmo
para comparar. Eu particularmente gosto muito de ver alguns vídeos relacionados assim a diferentes culturas, né? E eu percebo como essas coisas são variantes de acordo com, no caso essas aqui são variantes de acordo com o local, com a cultura ou com o povo. Mas aí, isso a gente vai vendo, tá? Nas próximas aulas, de uma maneira mais específica, fora outros temas que a gente também tem para ver, tá bom, meu povo? Então espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, e a gente vai se vendo nas próximas aulas. Até a próxima!